Lucas capítulo 13, todo mundo achou? O texto bíblico diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido essas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vou-lo afirmo. Mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Como eu disse, daqui a pouco nós vamos entrar no versículo 6, mas eu gostaria de poder falar um pouco desses versículos antes de entrarmos a partir do versículo 6. O texto começa com uma conversa que na época era a única forma de atualização de informações que eles tinham. Eles não tinham jornal, a mídia impressa, a mídia eletrônica como nós temos hoje, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet. Como se veiculava as notícias? O que hoje em dia alguns brincando chamam de a rádio peão, né? Que vai de um por um. Ou o telefone sem fio. Aquele velho e antigo está sabendo o que é que andou acontecendo, né? Então as notícias eram levadas dessa forma. As pessoas se atualizavam, para a gente não precisar usar o termo fofoca, nós às vezes usamos o termo atualizações de informação, né? Então as pessoas se atualizavam mediante conversa. Então a notícia chega em Jesus. O texto está dizendo exatamente isso. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, que agora estão trazendo notícias, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam, né? O que eles estão dizendo? Não apenas de um grupo de galileus, a quem Pilatos, governador romano, deu ordem para que fossem mortos. Mas ele ordena que isso seja feita da forma não apenas trágica, mas que passasse uma mensagem, um código de profanação dos sacrifícios. A ideia não é estudar os sacrifícios, mas nós percebemos ao longo do Velho Testamento que quando alguém queria, né, profanar um desses sacrifícios, era só mandar executar o ofertante e misturar o sangue do próprio ofertante com o sangue do animal que ele sacrificava. Então a notícia chega e eles estão falando de algo assustador. Não só por causa de gente que morreu antes da hora. E quando eu digo antes da hora, nós podemos considerar o plano genérico de Deus nas Escrituras, que é que o homem morra em boa velhice. Coisa essa muitas vezes mencionadas nas Escrituras, inclusive como promessas. Agora havia entre os judeus o conceito de que se alguém sofreu muito ou teve uma morte trágica e prematura, isso tinha como origem, era o senso comum de pensamento, de que algum tipo de pecado havia sido cometido para que a pessoa então merecesse aquele tipo de desgraça como colheita de algum plantio secreto. Então todo o desenrolar da história do livro de Jó, por exemplo, é Jó tentando se defender diante dos seus amigos, dizendo: eu não pequei. E eles dizendo: impossível você estar vivendo toda essa tragédia sem ter pecado, porque essa era a forma que eles tinham de pensar. Então, enquanto eles estão discutindo o fim trágico das pessoas, eles também estão fazendo aquilo que a maioria de nós gosta de fazer: inventar explicação, mesmo quando a gente não tem uma, de por que as coisas estão acontecendo. Agora, Jesus tinha uma didática interessante, a pedagogia dele era fantástica. Muitas vezes, antes dele começar dizendo ou tentando definir o que alguma coisa era, ele começava pelo caminho inverso, tentando dizer primeiro o que não era, para só depois de remover o fundamento falso, ele poder trabalhar em cima do verdadeiro. Então Jesus começa dizendo o seguinte: não pensem vocês que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros, pela forma como eles morreram. Basicamente, Jesus está dizendo: o que vocês acham que é o motivo, não é. E Jesus leva a conversa para um outro terreno. Ele diz: na verdade, cada um de vocês, se não se arrependerem, vão
igualmente pereceu. Igualmente, ele não estava falando de morrer de forma prematura, trágica, profana, com o sangue do seu sacrifício sendo misturado com o seu próprio. Não. Quando Jesus disse não se arrependerem, ele diz a tragédia não é a maneira como você morre aqui na terra. A tragédia é o que te aguarda depois da morte. Então, se não houver arrependimento, todo mundo vai perecer. O que realmente é trágico, não o jeito ou o tempo em que se morre aqui na terra, mas a possibilidade de encarar uma condenação eterna do inferno. E nisso, todo mundo que não se arrepender está nivelado. O que me faz parar e analisar uma coisa. Nós somos parte de uma geração que está tentando relativizar a realidade do inferno. Inúmeros pregadores estão pegando esse caminho. Alguns conscientes, alguns inconscientes, alguns se deixando de ser enganados aos poucos de um universalismo, que no final o Deus que é amor vai dar um jeito de salvar todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, se não existe uma condenação eterna do inferno, não existe uma mensagem de salvação. Se não existe condenação, não há redenção. E Cristo não é redentor, ponto final. Que evangelho é esse que tenta negar a mensagem de perdição? Ela torna desnecessária a mensagem de salvação. Se não há perdição, nós estamos pregando o quê para as pessoas? Nós precisamos voltar ao bom e velho evangelho, que ainda diz que a salvação é gratuita, mas requer arrependimento. As pessoas estão tentando empurrar uma graça que é quase uma ditadura da salvação. No final, Deus ama todo mundo e quer que você seja salvo. E se você não quer ser salvo, Ele te atropela com salvação. Isso é mentira. Esse evangelho não existe. O evangelho do amor ainda é o evangelho do arrependimento. É a mesma mensagem que diz, a graça está à tua disposição, mas só existe um jeito de entrar nela. É com fé e primeiro, antes mesmo da fé, arrependimento. Sabe por quê? Se nós relativizamos a perdição, nós não só estamos relativizando a salvação, mas estamos comprometendo a nossa missão. Se não há um inferno a ser evitado, nem pela gente, nem pelos outros, por quem que eu e você lutaríamos? Agora, se há, a pergunta é por que nós não estamos lutando para tentar ajudar as pessoas a não caminharem para lá? São questões importantíssimas. Se nós negociarmos o fundamento, todo o resto será comprometido. Agora, Jesus está dizendo, vocês estão imaginando que os galileus são culpados de algo. Jesus falou, vamos mudar de tragédia? Esses dias desmoronou a torre de Siloé. E 18 pessoas que estavam debaixo da torre, quando ela caiu, morreram. O Senhor Jesus disse, vocês acham que eles eram mais pecadores do que todos os outros para morrer dessa forma? Jesus diz, não, vocês estão enganados. Todos, cada um de vocês que me ouvem, se não se arrependerem, vão todos perecer. Não que uma torre vai desmoronar na sua cabeça, mas o lugar para onde você pode ir, pode ser exatamente o mesmo que aqueles que foram atingidos pela torre também foram destinados. As palavras de Jesus, elas não podem ser ignoradas. Agora, Jesus está dizendo que o que leva alguém a morrer de forma, às vezes prematura e trágica, não é necessariamente porque ele é mais pecador do que os outros. E é esse tipo de coisa que às vezes dá nó na cabeça da gente. Como que às vezes você vê uma criança andando de bicicleta, caiu, bateu a cabeça na calçada e morreu. E você está olhando e dizendo a criança, inocente e pura. E às vezes você olha um baita de um malandro, aprontando 1001, afundado na lama do pecado, sobrevivendo a coisas que a gente olha e diz, como que esse cara saiu vivo desse acidente? Como que ele escapou dessa? E muitas vezes eu e você estamos questionando Deus. Porque ou a gente acha que é tudo de Deus, culpa de Deus, ou responsabilidade de Deus, ou às vezes a gente acha que tudo é absurda e naturalmente falando, aleatório. O ensino de Jesus nos faz entender mais do que isso. Que Deus não é culpado de uma torre desabar sobre alguém, mas também que nós precisamos entender o que é possível fazer para que coisas como essas sejam evitadas. Porque o ensino dele não para quando ele chega no versículo 5 e diz, se não vos arrependerdes todos igualmente perecereis. O versículo 6, e agora eu quero que você vá para lá, diz, então, Jesus proferiu a seguinte parábola. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos.
Essas divisões são posteriores. Esses subtítulos, a minha versão diz aí, a parábola da figueira estéril, e divide, separa o texto que começa no versículo 6 do que terminou no versículo 5. Mas não foi escrito dessa forma, há uma continuidade. E muitas vezes, porque nós separamos, estudamos as coisas em separado, a gente não enxerga a continuidade. Jesus proferiu uma parábola, uma alegoria, com a intenção de ilustrar o assunto que ele está trabalhando. Então a pergunta é, se eles não morreram de forma trágica e prematura, seja os que Pilatos assassinou, ou aqueles sob quem a torre desmoronou, a pergunta a ser feita é, o que foi a causa deles morrerem de forma prematura? Será que foi mera e simplesmente aleatório? Jesus já deixou claro que não foi a questão, não é porque eram mais pecadores do que os demais. É nessa parábola que nós vamos aprender algo. Então Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há 3 anos, venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda esse ano, até que eu escave ao redor dela, ele ponha estrume, outra versão diz adubo. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Eu acredito que eu devia ter uns 18 anos de idade, quando pela primeira vez eu ouvi alguém fazer uma associação, uma relação, entre esses versículos 6 a 9 com os versículos anteriores. Estava numa reunião de um norte-americano em São Paulo, que vinha ministrar com regularidade, o irmão Dave Robertson. E ele diz, o motivo, o que nós podemos determinar, de acordo com o ensino de Jesus, da causa da morte prematura. E eu não estou aqui tentando dizer que essa é a única possibilidade, mas Jesus nos diz que ela pode ser uma das explicações de por que alguém morreu cedo. É que o que pode proteger ou prolongar a vida de alguém por mais tempo, o diferencial é se essa pessoa tem ou não tem um intercessor. Alguém se posiciona dizendo, não corte essa árvore infrutífera ainda. Conceda mais tempo. E nós precisamos, a partir disso, entender que a parábola de Jesus, ela na verdade é uma continuação do primeiro assunto. E ela nos apresenta a importância da intercessão. Para que a vida de alguém não precise ser ceifada tão cedo e possa ser prolongada. Como uma maneira de que haja, não uma garantia, mas uma oportunidade a mais. Ou um tempo de oportunidades a mais. Para que aquele quadro de esterilidade espiritual, vamos dizer assim, possa ser mudado ou revertido. Que é uma relação entre oração e intercessão. Isso é bíblico. Oração, intercessão e salvação. Isso é bíblico e ponto final. E nós vamos mexer nisso. Eu quero que você vá comigo para a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E feita essa breve introdução, eu quero dizer que o tema da minha mensagem hoje é intercessão para a salvação. Como nós não apenas podemos, mas devemos orar por aqueles que ainda não tiveram a sua experiência de salvação, começando pelos seus familiares, parentes, amigos e até mesmo seus vizinhos. Em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 1, Paulo começa dizendo, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Vamos fazer uma pausa aqui antes de continuar. Exorto antes de tudo. Por favor, diga comigo em voz alta, antes de tudo. Fala para alguém perto de você, se você achar que tem liberdade para isso, fala, antes de tudo. O que Deus está nos apresentando aqui é uma prioridade. Preste atenção. Não é um conselho, não é uma sugestão, você não vai achar um hashtag fica dica, é uma ordem, é um comando de Deus que define uma prioridade na vida da igreja. E quando eu falo igreja,
Entenda-se isso, algo a ser executado como corpo, mas também cada um de nós como indivíduos. Não algo para se criar um departamento na igreja para o qual nós terceirizamos. Algo que cada um de nós deve entender a sua prioridade como indivíduo e cristão. Exorto, antes de tudo, que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Não há um lugar na Bíblia que indica que a sua vida de oração deveria ser voltada somente para você e para as suas necessidades. O problema de uma igreja que não ora pelos outros é porque nós somos parte de uma geração cada vez mais centrada num pensamento egoísta que só olha para o próprio umbigo e o tempo todo está dizendo diante de Deus o que ele precisa como indivíduo. Oração nunca foi apenas a forma através da qual você pode conseguir de Deus o que quer. Oração deveria ser um trabalho que nós entendêssemos como missão a ser exercitada aqui na terra para cooperar com Deus, para que o seu reino se estabeleça, para que a sua vontade se manifeste. Jesus nos ensinou a dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Nossa vida de oração deveria ser sempre pautada numa premissa que a vontade de Deus se cumpra, desde o âmbito pessoal. Tiago diz, vocês estão dizendo hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro. Ele diz, primeiro você tinha que aprender a dizer, se o Senhor quiser, e se vivemos. Porque a maioria de nós não entende que oração não é só o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo que a gente quer. Ela também é, em contrapartida, o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. O que é que a gente aprende com Jesus no Getsêmani? Alguém que se coloca de joelhos diante de Deus para dizer, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Irmão, se nós como igreja orássemos mais, nossa vida daria bem diferente do que está. Se nós orássemos mais, não apenas por nós mesmos, em favor de todos os homens, em favor dos reis, dos que se acham investidos de autoridade, poderíamos estar vivendo uma vida mansa e tranquila. Agora é curioso e engraçado ver o crente reclamando que não tem segurança, que não tem isso, que não tem aquilo. Mas eu me pergunto, se eu e você continuarmos abrindo a boca só para reclamar do que não tem, em vez de gerar isso em oração, para que o quadro seja mudado e para que a gente possa ter, será que a gente não estaria vivendo algo diferente? Será que em vez de passar uma vida inteira reclamando que os governos não fizeram, se a gente começar a entender que além da nossa responsabilidade de ser sal e luz, uma vida com um padrão de testemunho que impacte todo mundo que está em volta, se nós fôssemos comprometidos a orar para que tudo fosse diferente e realmente fizéssemos disso a prioridade antes de tudo, será que nós estaríamos vivendo como estamos vivendo como nação? Porque de alguma forma a gente parece estar muito acomodado a viver fora do lugar que Deus disse que eu e você deveríamos viver. Um lugar de responsabilidade, de cooperar com Ele. Porque oração é parte de uma cooperação necessária para com Deus. É só você parar e pensar em qual é o ministério atual de Jesus. O livro de Hebreus diz que Ele vive para interceder por nós diante de Deus. Se intercessão não tem valor, se é isso que nós acreditamos, que intercessão não é importante, não é trabalhar, não é ministério, não é cooperar com Deus, por que é que Jesus está envolvido nela? Agora, se Ele ora por cada um de nós, por mim e por você, a pergunta é, por que que nós não tratamos como modelo e referência, e por que nós não levamos a sério o que Ele disse na sua palavra, que nós teríamos que fazer? Tem muita gente frustrada que não está vendo a mão de Deus agindo na sua família como Ele gostaria, mas eu quero te perguntar, quanto tempo você se dispõe a interceder pelos que estão à sua volta? Quanto tempo você decide lutar para que outros sejam tocados? Mas quando as coisas não estão acontecendo de alguma forma, nós ainda estamos aborrecidos e ressentidos com Deus, que deve estar olhando, dizendo, crente, tu deve ser maluco, tu não faz nada, tu não luta, tu não briga, e ainda me culpa depois de não usar tudo que eu coloquei à sua disposição. Pastor, o senhor parece estar um pouco indignado, um pouco é porque eu estou me contendo. O Espírito Santo falou comigo de uma forma muito forte. Ou vocês se levantam para lutar pelos seus, ou se acomodem com esse nível de resultado que vocês estão vivendo. Foi disso que nós conversamos na quarta-feira. Alguém disse, pastor, que bênção, terminou a guerra. Não, só começou. É um novo tempo, onde você vai ser cutucado, provocado, a orar, a lutar pelos seus, como talvez você nunca foi. Porque nós precisamos acordar e fazer a nossa parte. Por favor, diga amém. Amém. Mesmo se estiver doendo. Oração em favor de todos os homens. Agora vamos continuar, verso 3.
Não só para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, mas o texto diz, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por que Deus quer uma igreja mobilizada na oração? Uma igreja que se lança fortemente na intercessão? Porque Ele deseja que todos sejam salvos. Sabe o que Jesus instava aos seus seguidores? Orem pelos seus inimigos. Quanto mais eles perseguem, quanto mais eles batem em você, quanto mais eles te prendem, orem mais por eles. Agora é de admirar que o inimigo número 1 da igreja, Saulo, o maior perseguidor, daqui a pouco está tendo um encontro com Cristo. Não é de admirar, irmão, quando você entende o volume de oração que existia em cima de cada pessoa que os perseguia. É por isso que havia tanta manifestação do sobrenatural, gerada nesse ambiente de oração. Agora a gente quer resultado, mas na lei do mínimo esforço. Sem que a gente tenha que fazer nada a respeito disso. Há uma relação muito clara nesse texto, entre a vida de oração que eu e você podemos e devemos desenvolver, e um nível de salvação que pode começar a ser desatado à nossa volta. Mas de alguma forma a igreja durante muito tempo, ela não tem conseguido enxergar a relação entre intercessão e salvação. E é lógico que eu não estou falando, querido, de você apenas chegar diante de Deus e dizer, Senhor, salva fulano. O que está faltando não é a gente pedir para Deus salvar fulano. Aliás, nós precisamos entender qual é o papel dessa intercessão. O que ela pode proporcionar que Deus faça ou não. Mas antes de chegarmos no ponto prático dessa parábola da intercessão, eu quero deixar aqui para você essa relação entre intercessão e salvação, fato bíblico. Andrew Murray fez a seguinte declaração, existe um mundo com milhões perecendo, sendo a intercessão sua única esperança. Quanto amor e trabalho são comparativamente em vão, porque há tão pouca intercessão. Ao longo dos séculos, os santos que fizeram diferença nos seus dias, os homens e mulheres de Deus, que impactaram pessoas, eram todos, sem exceção, gente que se dedicava à oração. Em especial, a oração pelos salvos. Agora a pergunta é, o que a oração pode ou não pode fazer por alguém? Quando eu olho para essa parábola, a primeira coisa que eu vejo é que ela nasce, como nós falamos, de uma conversa em torno de gente que morreu de forma prematura. E aliás, há um princípio na Bíblia. É o princípio de que a não frutificação para com Deus pode redundar em alguém que tem o seu tempo de vida diminuído. E a gente pode voltar lá no Velho Testamento e começar essa construção, porque é o mesmo raciocínio ao longo das Escrituras. Gênesis 6:3. O Senhor diz assim, o meu espírito não agirá para sempre no homem, porque é carnal. E os seus dias serão 120 anos. Me ensinaram quando eu era criança, na escola bíblica dominical, a partir desse texto, que Deus estava dizendo que o dilúvio chegaria em 120 anos. Isso não é verdade, essa conta não bate. A Bíblia diz que Noé tinha 500 anos de idade quando gerou seus 3 filhos. Deus fala com ele em algum momento depois que os filhos nasceram. A Bíblia não é clara sobre quando, mas depois. O dilúvio foi no ano 600 da sua vida. Então o prazo que Noé tem é inferior a 100 anos para construir a arca. Quando Deus diz que os seus dias serão 120 anos, Deus nunca estava falando da data até a chegada do dilúvio. Essa afirmação vem no início do capítulo 6. De novo, nosso problema, a gente lê um capítulo separado do outro. Todo o capítulo 5 vai falando da genealogia desde Adão e das próximas gerações e nos mostra o quanto eles viviam. Só Adão, o primeiro, o cabeça da raça, viveu 930 anos. Você consegue imaginar quanto presente de aniversário ele ganhou na vida? Matusalém quebra o recorde, está lá no livro do Guinness até hoje, como camarada que viveu quase 1 milênio. Mas a maioria desses primeiros passaram de 900 anos ou chegaram perto. De repente Deus olha e diz, meu espírito não agirá para sempre no homem, porque é carnal. Em vez de você corresponder para mim e ceder à obra do meu espírito, você decide andar na carne e no pecado. Deus diz, chega, o tempo de vocês será reduzido a 120 anos. Depois do dilúvio, a média de vida despenca, até chegar no Moisés, que viveu a medida cheia dos 120. E Moisés é usado por Deus para escrever o Salmo 90, onde você vai ler
que a vida do homem é 70, quando muito 80 anos. E o que passa disso é câncer e enfado. Deus baixou a média de novo. Porque cada vez que o homem não corresponde, Deus está dizendo, você não precisa de tanto tempo para ser uma árvore estéril e frutífera. Ele diz, por que você está ocupando inutilmente a terra, já que você não frutifica? Eu vou arrancar você. Essa é a hora que o intercessor faz a diferença. Ainda não. Concede mais tempo. A intercessão para a salvação, ela se baseia numa premissa. Não é manipular a vontade da pessoa em favor de Deus. E nem tampouco obrigar a Deus a desrespeitar o livre-arbítrio que Ele já deu. Mas é pedir a Deus que essa pessoa tenha mais tempo de oportunidade. Porque se ela morrer agora, é certo que ela está perdida. Se ela tiver mais tempo, há uma possibilidade, não uma certeza, de que aqui na frente ela ainda se arrepende e muda. E se a possibilidade não for usada, se no futuro não der fruto, corta. Mas pelo menos aumenta o tempo, aumenta a duração da vida. Não permita que essa pessoa seja ceifada ainda. Esse é o diferencial da intercessão na vida de alguém. Nós temos nas nossas equipes, compõem os pastores das nossas igrejas, das outras alcances, gente com todo tipo de passado. Tenho 2 desses pastores que viveram na mesma região de São Paulo, da grande São Paulo, na mesma época. Um deles, antes da conversão, foi policial. O outro deles, de igrejas diferentes, foi bandido, na mesma região. Eles conheciam os mesmos nomes dos mesmos policiais da época, desde a turma do Esquadrão da Morte, como era chamado, até os piores bandidos. Os 2 conviveram na mesma época, no mesmo meio. Um dia nós estamos numa reunião dos pastores, e eu pedi que o que era bandido antes contasse a sua história. E ele começa a falar da sua história. Ele diz, gente, a coisa mais maluca que eu vivi, antes da minha conversão, foi um dia, eu caí na mão de um soldado, e ele fala o nome desse camarada. Era uma patente mais baixa. Eu não quero entrar em detalhes. Era conhecido como talvez o maior assassino do Esquadrão da Morte daquela época em São Paulo, esse policial. Ele diz, o cara botou nós num camburão, rodou umas 2, 3 horas. E quando abriu a traseira do camburão, a gente estava no meio de um cemitério, de uma cidade do interior. Quando ele descreveu quem era o cara e o modus operandi, a forma de trabalho, o pastor, que era polícia, estava do meu lado e disse, cara, se ele estiver falando de fulano, e deu o nome do camarada, e a patente, e diz, eu vou dizer que isso é mais do que milagre, porque não existe relato de um bandido ter escapado vivo da mão desse cara. Ele disse que o cara colocou a arma dentro da boca dele, ficava olhando nos olhos dele, e travou, e não conseguia fazer nada. E dizia, eu não sei por que eu não lhe mato. Tirou a arma, desengatilhou. E ele diz, eu sou o único cara que sei ter saído vivo da mão daquele cara. Aquele cara estava dizendo, eu não sei porque eu não lhe mato. Ele diz, mas eu sabia que naquela hora, mamãe, que era crente, estava de joelhos em casa clamando a Deus por mim. Ele diz, isso não aconteceu uma vez só. Ele diz, eu estava na frente de um banco, a gente fazia assalto externo de carros, carro blindado, malote. Ele falou, era menos perigoso, mas era tenso. Ele diz, estávamos em 11 em 2 carros. Eu era um dos pilotos de fuga. Ele diz, estou parado próximo ao banco, esperando o horário. Uma escopeta do lado da porta, carregada até a boca. E um crente para e me estende um folheto. Eu peguei só para me livrar dele, para ele sair logo dali e não perceber o que estava acontecendo no carro. Ele diz, quando eu olho para o folheto, não deu tempo de ler. Ele diz, um medo inexplicável tomou conta do meu coração. Ele falou, eu era o único daquele grupo que não precisava de cocaína para o assalto. Eu sempre fui frio, gelado, não tinha medo de nada. E diz, naquela hora me deu um medo. Eu fiquei apavorado. Ele disse que ele perguntou, galera, me bateu uma coisa ruim. Eu tenho que cair fora dessa. Vocês se viram sem mim. O cara disse, nós estamos em 11. A gente se vira sem você. Mas se você vazar agora, você não vai ter nada. Ele disse, estou fora. Se vocês não acharem que estou deixando na mão, estou fora. Os caras disseram, vaza. Ele saiu do carro, correu atrás do rapaz que estava dando folheto. E disse, se eu precisar falar com você depois, como eu faço? O cara anotou, meu telefone está aqui.
Naquele dia deu tudo errado o assalto. Todos os outros 10 foram mortos pela polícia, ele escapou. Todas essas ocasiões, a mãe dele podia dizer precisamente o horário que ela estava clamando a Deus por ele. Conceda-lhe mais tempo. Não deixe ele ser ceifado antes. Conceda oportunidade. Conceda misericórdia. O problema é que nós achamos que essas coisas são aleatórias. Quando ele terminou de dar o testemunho, o outro pastor veio e disse, você está falando de fulano de tal, estou. Falei, cara, não existe relato de alguém que sobreviveu. Ele disse, eu estou te dizendo isso diante de Deus. Ele pôs a arma, engatilhou, tirou a arma, botou de novo, engatilhou, tirava. Ele não conseguia me executar. O que leva alguém a poder ter mais tempo de vida? O problema, irmãos, é que nós temos uma teologia muito enroscada. Nós temos de um lado calvinistas que atribuem tudo só a Deus, e já que Deus faz tudo, a gente não tem que fazer nada. A gente tem de outro lado arminianos que atribuem tudo só ao homem, já que tudo é responsabilidade do homem, parece que nós deixamos Deus fora do processo. E seja um grupo, seja outro, ninguém entende a importância de batalhar com Deus em oração, para que as coisas sejam mudadas. E a igreja tem se tornado pobre e rasa na sua vida de intercessão pelos outros, em especial pela salvação das pessoas. Nós precisamos aprender a nos colocar entre Deus e outros, para que haja mais tempo. Quem está entendendo, diga amém. É a primeira coisa que esse tipo de oração faz. Pastor, ela garante a salvação? Não. Ele disse, se no futuro der fruto, bem, senão não. A pessoa ainda precisa exercer a vontade dela e o livre-arbítrio. Mas onde a oração, a intercessão para a salvação mexe, além de dar mais prazo, ela mexe no que nós podemos chamar naquela dimensão circunstancial à volta da pessoa. O intercessor diz assim, além de te pedir mais tempo, me deixa cavar em derredor. Para que cavar? Porque se não mexer naquela terra, aquele quadro de esterilidade provavelmente não muda. Então ele diz, eu preciso tirar essa terra em volta, que prende essa planta na condição de esterilidade. E depois de tirar a terra que não está contribuindo em volta, eu quero encher de estrume, de adubo, que não aparenta ser coisa boa, mas pode reverter completamente o quadro de esterilidade. Agora preste atenção, a intercessão para a salvação, além de dar mais tempo, ela começa a mexer nas circunstâncias à volta das pessoas por quem nós oramos. É comum as pessoas me dizerem, pastor, eu comecei a orar pelo meu pai para se converter. A vida dele só está piorando. Eu comecei a orar, o homem ficou desempregado. Eu comecei a orar, o homem ficou doente. Eu comecei a orar, começou a desmoronar isso e isso na vida dele. Devo parar de orar? Eu digo, de jeito nenhum. Mas pastor, quanto mais eu oro, pior fica. Deixa que azede tudo. Porque muitas vezes o que mantém a pessoa presa e confortável em não decidir Deus, são circunstâncias à volta da vida da pessoa, que a leva de alguma forma a acreditar que ela não precisa de Deus. E a intercessão tem o poder de mexer nas circunstâncias à volta, cavar o que está em volta. E quando começa a encher de estrume, o negócio vai até feder, irmão. Mas tem tudo para melhorar e reverter depois. Quem está entendendo, diga amém. Nós muitas vezes, enquanto estamos pedindo mais tempo, precisamos orar e dizer, Senhor, mexe nas circunstâncias, mexe na capacidade da pessoa de enxergar e tirar conclusões. A Bíblia diz que enquanto Paulo pregava para Lídia, Deus abriu o coração dela para ouvi-lo. Irmão, nós estamos no meio de uma guerra. Segundo aos Coríntios 4:4 diz que o Deus deste mundo cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo. Então nós não vamos orar para convencer Deus a salvar. Deus deseja que todos se salvem. Mas enquanto nós estamos orando, muitas vezes na intercessão, além de clamar por mais tempo, nós começamos a lutar contra o inimigo. Nós começamos a orar contra a cegueira. Paulo orava para que Deus iluminasse os olhos do entendimento das pessoas, para que Deus desse espírito de sabedoria e de revelação. E eu e você podemos orar não só para que as circunstâncias mudem, mas para que a interpretação das pessoas, que às vezes está baseado só nas circunstâncias, também comece a ser provocada e mudada por Deus, para que haja uma forma nova de se enxergar e processar as coisas. Quem está entendendo, diga amém. E a garantia de que no final todos serão salvos, não.
Mas uma coisa é certa, se você não lutar em oração, a garantia de que não vai mudar nada já está aí. Esses dias alguém falou, pastor, o senhor está falando de mudança, e se não mudar? Eu digo, pelo menos eu tentei. E você que não tentou, com certeza você vai ficar onde está. Eu prefiro tentar e não chegar lá, do que aceitar o diagnóstico certo de que não está funcionando agora. Porque outro dia alguém falou, eu não sei se vai adiantar eu lutar. Eu falei, sério que você tenha coragem de olhar para parentes, familiares, amigos, e dizendo, se eu não sei se a luta vai funcionar por eles, eu não vou nem tentar. Eu não consigo pensar dessa forma. Eu acredito que cada pessoa à nossa volta merece o melhor de nós nas nossas lutas de oração. Quem está entendendo, diga amém. George Miller é o tipo de pessoa cuja biografia sempre me inspirou a orar. Foram localizados, alguns, não todos, dos seus diários de oração que ele costumava fazer ao longo da sua vida. E no final da sua morte juntaram o máximo de diário que conseguiram. Não acharam todos. Há muitas lacunas de tempo. Mas ele costumava pegar páginas de um caderno, que virava o diário de oração. Ele dividia aquela folha em 3 colunas. A primeira coluna, ele colocava a data de quando ele começava a orar por um assunto. A coluna do meio, maior, era onde ele descrevia o motivo pelo qual ele orava. E a terceira coluna era o lugar onde ele colocava a data da resposta. E ele só parava de orar quando a resposta chegava. Foram contabilizados nos seus diários, só os que acharam, mais de 50.000 orações respondidas ao longo da sua vida. As pessoas perguntavam, quando é hora de parar de orar? Ele diz, apenas quando você tiver a resposta. Até que ela chegue e nunca pare de orar. Alguém diz, parece que você tem orado por um amigo seu, por uma vida inteira. Essa história aparece no livro Oração Intercessória, do Dutch Sheets. George Miller respondeu, o segredo é nunca desistir até que a resposta venha. Tenho orado durante 63 anos e 8 meses pela conversão de um homem. Eu vou repetir, 63 anos e 8 meses pela conversão de um homem. Ele ainda não é salvo, mas será. Como poderia ser diferente? Eu estou orando. Os amigos de George Miller testemunham que quando ele morreu, no dia que ele morreu, seu amigo não tinha se convertido ainda. Mas enquanto o corpo dele estava no caixão, durante o culto fúnebre, esse amigo que vem para prestar uma última homenagem e despedir, quando olha para o caixão, é inexplicavelmente envolvido pela glória de Deus. E diante de todos, ele cai de joelhos dizendo, eu não aguento resistir mais, e eu me entrego a Deus. Alguém diz, pastor, porque nós não temos mais esse tipo de testemunho? Falei, porque não temos gente mais disposta a orar 63 anos e 8 meses pela conversão de alguém dizendo, eu não vou parar, eu não vou parar, eu não vou parar. Nós somos a geração do fast food, da comida de pressa. E se Deus não responder as coisas em uma semana, a gente desiste. Algo precisa mudar em nós. Quem está entendendo, diga amém. É hora de nós nos posicionarmos com mais determinação, dizendo, nós vamos nos levantar e interceder por aqueles que amamos. Vamos ficar em pé, por gentileza. Charles Finney é considerado não apenas um dos maiores evangelistas e avivalistas da história, mas alguém que tinha uma taxa altíssima de permanência de novos convertidos no evangelho depois. A maior parte dos seus eventos eram gerados debaixo de muita oração. Ainda se fala que muitas vezes, enquanto ele pregava, tinha verdadeiros auditórios debaixo do palco, de joelho, clamando e orando enquanto ele pregava. Charles Finney disse, no caso de um amigo impenitente, a condição exata pela qual ele deve ser salvo do inferno pode ser o fervor e a importância da oração que você faz por aquele indivíduo. É isso que esses camaradas acreditavam. É isso que eles praticavam. E é assim que eles revertiam o quadro espiritual de muita gente à sua volta. Nós precisamos ser uma geração que se importa mais, que luta mais. Como nós falamos na quarta-feira, está na hora de se levantarem
os Eleazares, os Samás. Gente que diz, eu luto para que outros venham colher só o despojo. Mas eu decido lutar por eles. Eu decido conquistar por eles. E eu quero te encorajar a entrarmos num tempo de oração e intercessão por aqueles que amamos, por aqueles com os quais nós nos importamos. A oração pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Eu não sei te dizer quantas vezes eu me vi face a face com a morte, desde a minha adolescência. Eu tive inúmeras oportunidades de ter sido ceifado quando meu coração ainda estava frio e distante de Deus. Mas eu tinha pais que dobravam os joelhos todos os dias e diziam para Deus, nós não criamos filhos para o inferno, nem para o diabo, nem para o pecado, nem para esse mundo. E nós nos recusamos a assisti-los se afastando do Senhor ou para um caminho de desgraça. Eles recuperaram todos os 3 filhos que ameaçaram se afastar do Senhor, de joelhos diante de Deus. Eu sou uma testemunha viva de alguém que tentou desviar e não conseguiu. Nós precisamos voltar a ser uma igreja que ora, não apenas por si, mas em favor de todos os homens. Não apenas pelo governo na época das eleições. E quando o negócio está que a gente não aguenta mais, nós temos um povo que ora sempre, que vive a sua responsabilidade de oração intercessória. Quem está entendendo, diga amém. Eu quero que antes de passarmos a ceia, que a gente tenha um tempo de oração, que a gente seja muito prático nisso. E eu quero que por alguns minutos você ore por familiares seus que ainda não se converteram. Ou talvez Deus te faça lembrar de algum vizinho, de algum colega de trabalho, de algum amigo, de algum parente não tão próximo. E você decide como quer fazer isso. Em pé, como nós falamos, sentado de joelhos, no seu lugar, aqui na frente, diante do Senhor. Mas eu gostaria que nós pudéssemos dizer, Senhor, me ajuda a carregar mais a dor de outros. Me ajuda a lembrar que o destino e a eternidade deles está em jogo. Não é apenas tê-los ou não tê-los na igreja conosco. É o destino eterno deles. Se o que Jesus falou sobre o inferno não é verdade e não merece credibilidade, nada do que ele falou sobre nenhuma outra coisa merece. Ou nós levamos a sério tudo que ele falou sobre cada assunto, ou então a gente não leva nada a sério. E se o que ele falou a respeito da realidade da perdição é um fato, nós não podemos nos assentar inertes, sem cooperar com Deus pela salvação deles. Espírito Santo, abre os nossos olhos. Eu sei que é uma responsabilidade de cada um de nós, e por isso a palavra diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas nós também entendemos a necessidade de que possamos ir além da razão, que essa seja uma noite de despertamento, que essa seja uma noite de despertamento do Senhor, nas nossas vidas e nos nossos corações. Que possamos nos levantar como um verdadeiro exército que ora, que clama, que luta, que peleja pelos seus. Nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Que teu sopro de vida nos toque, que a tua graça nos envolva, que a mão do Senhor venha sobre nós. Que possamos viver dias onde a manifestação da tua presença nesse lugar gere convicção de pecado, gere arrependimento, gere convencimento. Que nós sejamos instrumentos para cooperar contigo, lutando contra as forças das trevas e vendo o reino avançar, não apenas baseado na força de discursos, de palestras ou de palavras de sabedoria humana, mas da manifestação de poder do Senhor.